Neste vídeo vamos resolver o problema da máquina de etude usando o modelo mais simples em que a roldana é uma roldana ideal, isto é, consideramos que a massa é zero, que não roda em torno do eixo fixo e o fio que passa pela roldana desliza pela roldana sem atrito. E temos duas massas suspensas, em que a massa da garrafa 1 é superior à massa da garrafa 2. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Como vimos no vídeo inicial, esta massa, esta garrafa, vai ter uma aceleração assim para baixo, vou chamar a aceleração A1, e esta garrafa vai ter uma aceleração assim para cima, que eu vou indicar por A2. Neste vídeo, o nosso objetivo é determinar cada uma destas acelerações. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. O nosso objetivo é determinar cada uma destas acelerações. E vamos fazê-lo usando a segunda lei de Newton, isto é, usando a dinâmica. O procedimento para resolver este problema é o habitual. Nós temos dois corpos, cada um sujeito a forças, e vamos analisá-los independentemente. E depois vamos ver quais são as condições que fazem com que este corpo e este, ao fim e ao cabo, pertençam ao mesmo sistema. Isto é, o sistema em que este corpo está preso a uma corda que, por sua vez, prende também este corpo na outra extremidade. Vamos então começar por analisar o corpo de massa M1 e vamos pôr então aqui assim o corpo de massa M1. Portanto, isto é a tal garrafa d'água. Estamos a considerá-la um ponto material, portanto vou considerar que este ponto tem uma massa M1 e vamos, em primeiro lugar, ver quais são as forças de contacto que estão a ser exercidas na garrafa ou no corpo de massa M1. E a força de contacto é só uma, é a força que a corda exerce na garrafa ou no corpo 1. Como é uma corda, consideramos que é uma tensão e, portanto, vamos representar essa força como sendo uma força vertical e a apontar para cima, porque isto é a força que a corda exerce no corpo 1. Eu vou indicar que é T1. Normalmente indicamos T por ser de tensão, mas isto é a força que a corda exerce no corpo 1. E forças de contacto não temos mais nenhuma. Depois temos uma força à distância, que é a força que a Terra exerce no corpo, que é a força da gravidade, normalmente designada por peso. E vou indicá-la então por força da gravidade. Então essa força aqui assim, por este vetor, e vou-lhe chamar Fg1. Força da gravidade, isto é, a força que a Terra exerce no corpo 1. Este diagrama designa-se por diagrama de forças ou diagrama de corpo livre e é muito importante estar bem desenhado. O que é que eu quero dizer com bem desenhado? É que a intensidade das forças, o comprimento destes vetores, faça sentido. E aqui faz sentido, porque nós sabemos que este corpo 1 tem uma aceleração vertical e a apontar para baixo. Logo, quando eu vou somar estas duas forças, a resultante tem que ser um vetor a apontar para baixo, porque, como vimos, a aceleração do corpo 1 terá que ser deste género. Embora estejamos a considerar que a garrafa é um ponto material, que esta massa M1 é um ponto material, normalmente, e isto vai ser importante para problemas mais à frente, em que a dimensão do corpo vai ser tida em consideração, nós normalmente representamos o corpo como sendo um retângulo e as forças são representadas a ser aplicadas neste retângulo, portanto a tensão T1 seria assim, estes dois vetores têm que ter o mesmo comprimento, e a força da gravidade é aplicada no centro de massa do corpo e será assim. Qualquer um destes diagramas é válido, temos é que ter sempre em consideração que, como estamos a considerar isto como sendo um ponto material, é esta a imagem que devemos ter em mente, embora por vezes possamos representar desta forma. Sabendo que todas as forças aplicadas ao corpo 1 são estas e que o corpo 1 adquire uma aceleração A1, pela segunda lei de Newton, o somatório de todas as forças aplicadas a um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir. Logo, vamos escrever a segunda lei de Newton para esta situação aqui. E a segunda lei de Newton para esta situação aqui é muito simples, vamos ter apenas que somar as forças que estão a ser aplicadas ao corpo, Fg1 mais T1, são estas únicas forças que estão a ser aplicadas ao corpo, e isto vai ser igual à força resultante, que vai ser então a massa do corpo 1 vezes a aceleração que o corpo 1 vai adquirir, o A1.
O passo seguinte é escolher um referencial e escrever esta equação vetorial projetada em cada uma das direções escolhidas. Neste caso, basta-nos escolher uma direção e a direção que vamos escolher pode ser esta assim, uma direção vertical, o sentido a apontar para baixo, e vamos chamar a esta direção y e vamos projetar cada um destes vetores nesta direção. Este vetor FG1 projeta-se totalmente na direção y e no sentido positivo, logo FG1 projeta-se desta forma, portanto, positivamente. A tensão projeta-se também totalmente nesta direção, mas no sentido negativo, portanto, eu vou ficar aqui com menos T1 e depois deste lado temos M1 e a aceleração projeta-se também totalmente nesta direção e no sentido positivo, portanto, vamos ficar aqui com A1. E assim obtemos a primeira equação que nos vai permitir determinar estas acelerações. Vamos agora fazer o procedimento análogo para a massa M2. Temos então aqui o ponto material que representa a massa M2 e vamos representar os vetores que estão a ser aplicados a M2. Esta é a força que o fio exerce na garrafa 2, na massa 2, e esta é a força que a Terra exerce sobre a garrafa 2, é a força da gravidade ou o peso da massa 2. Mais uma vez, quando estamos aqui a fazer o diagrama, há que ter o cuidado, lembrar que a aceleração desta massa é vertical e aponta para cima. Este vetor aqui tem que ter um comprimento superior a este, para a soma destes dois vetores, dar um vetor que aponta para cima para que possamos ter uma aceleração neste sentido. Agora, tal e qual como fizemos para a massa 1, vamos escrever a segunda lei de Newton para a massa 2, que vai ficar... E agora vamos escolher um referencial, poderíamos escolher exatamente este, mas eu posso escolher um qualquer porque eu estou a analisá-las independentemente. E eu vou escolher um referencial que seja uma direção, basta-me escolher uma direção que seja também vertical, mas agora o sentido positivo é para cima e vou-lhe chamar Y', não lhe posso chamar o mesmo referencial porque são referenciais diferentes e vou projetar esta equação vetorial neste referencial que aqui está. E assim obtemos a segunda equação que nos vai permitir calcular estas duas acelerações. Mas eu tenho 4 incógnitas, T1, T2, A1 e A2. E só tenho duas equações que são linearmente independentes. Preciso de mais duas para conseguir encontrar as 4 incógnitas. Quais são as equações então que nos faltam? São as equações que nos indicam que estes dois corpos estão ligados ao fim e ao cabo por um fio. Quais são essas equações? A primeira está relacionada com o facto da corda ser ideal, isto é, que não tem massa. E o facto da corda não ter massa significa que em todos os pontos da corda a tensão tem exatamente o mesmo valor em módulo. E como a corda desliza aqui sem atrito, ao fim e ao cabo, esta roldana, a única coisa que está a fazer é alterar a direção da corda, por isso a tensão neste ponto é igual à tensão neste, é igual à tensão neste, é igual à tensão deste em módulo. Por isso, nós podemos escrever que o módulo de T1 é igual ao módulo de T2 e vamos chamar-lhe um T. A outra equação está relacionada com o facto de a corda não ser elástica, isto é, ela não muda o seu comprimento. Isto implica que quando este corpo desce de uma determinada altura, H1, este vai subir exatamente da mesma altura a H1. Isso implica que, em módulo, as grandezas cinemáticas que descrevem o movimento deste corpo e que descrevem o movimento deste vão ser iguais. Isso é o mesmo que dizer que o módulo desta aceleração é igual ao módulo desta. E isso nós vamos escrever desta forma: A1 é igual a A2, vamos chamar um A. Aqui uma chamada de atenção importante, isto não significa que este vetor ou que esta aceleração é igual a esta e isto não significa que este vetor é igual a este. Porque não se esqueçam, dois vetores só são iguais quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. E estas expressões só estão a dizer que estes dois vetores têm exatamente a mesma intensidade e que estes dois vetores têm exatamente a mesma intensidade. Por acaso, neste caso em concreto, este vetor é exatamente igual àquele porque têm ambos a mesma direção, têm ambos o mesmo sentido e têm ambos o mesmo módulo. Tendo em consideração estas duas equações e lembrando que Fg2 ao fim e ao cabo é a massa 2 vezes G e Fg1 é a massa 1 vezes G, nós vamos poder escrever ou reescrever esta equação e esta.
E agora observem, já só temos duas equações e duas incógnitas. Temos o t e o a. Portanto, ao resolver este sistema, nós vamos conseguir determinar o módulo de cada uma destas acelerações e o módulo de cada uma destas tensões. Para isso, vamos fazer a soma algébrica destas duas equações. Deixem-me só apagar aqui este A1, que só está a fazer confusão. Aqui os T's vão se anular e vamos ficar aqui com M1 menos M2, o guia fica em evidência, e portanto ficamos aqui M1 menos M2, o guia fica em evidência, e aqui o A pode ficar em evidência e fica a soma de M1 com M2. A é igual a... Quando chegamos ao resultado final, convém ver se tudo faz sentido e vamos analisar então aqui esta expressão. Como M1 é maior que M2, isto significa que este quociente é sempre um valor positivo, o que está de acordo com o facto de este corpo ter uma aceleração neste sentido e este ter neste sentido para cima, o que significa que nós realmente estamos a determinar uma aceleração para cada um dos casos que aponta nos sentidos que aqui estão indicados. Se este valor desse negativo, significaria que as acelerações teriam sentidos opostos. Isso vê-se imediatamente se M2 fosse maior que M1, isto teria um valor negativo, indicaria que nós estávamos a considerar aqui as acelerações no sentido errado. Seriam verticais à mesma, mas teriam o sentido oposto ao que está aqui indicado. Outro facto importante é que este quociente obrigatoriamente é um valor inferior a 1, o que significa que a intensidade da aceleração que cada um destes corpos vai adquirir é inferior à intensidade ou ao módulo da aceleração da gravidade, o que faz todo o sentido porque no primeiro vídeo que vimos sobre a máquina de Etude verificámos, porque eu mostrei-vos a máquina de Etude a funcionar, a aceleração que as garrafas sofrem tem uma intensidade que é substancialmente inferior à aceleração da gravidade. Agora a palavra está do vosso lado. O que é que neste vídeo vos ajudou a compreender melhor a resolução deste género de problemas? Deixem os vossos comentários aqui em baixo e se ainda não o fizeram, subscrevam este canal FTO Edu. Na descrição do vídeo aqui em baixo têm também alguma informação que vos poderá ser útil para o vosso estudo. Bom estudo, bom trabalho. A segunda lei de Newton, estas duas massas. Houve aqui